Olá a todos! Antes de mais, vai um agradecimento para todos os seguidores do meu canal, quer sejam subscritores ou não, pelo apoio que me têm dado e desejarem um feliz 2023. Estou de volta com uma nova ficha de trabalho de Análise Matemática 1, parte 2. Este vai ser mais um vídeo longo. Teremos ao todo 6 questões de escolha múltipla e mais 6 perguntas de resposta aberta. Estes são os tópicos abordados: primitivas imediatas, primitivação por partes e através de uma mudança de variável, integrais definidos e o teorema fundamental do cálculo, áreas e volumes, integrais impróprios, séries numéricas e critérios de convergência tanto para integrais como para séries. Vamos então iniciar com as 6 questões de escolha múltipla. Nas questões que se seguem são apresentadas 4 opções de resposta e apenas uma está correta. Devemos assinalá-la com um círculo em volta da letra correspondente. Pergunta 1.1. Seja f de R em R uma função contínua e par. Dado um número real A, positivo, o valor do integral definido de menos A a A de x vezes f de x dx é igual a... Qual será a opção correta? Bom, a função f é par, diz aqui, e estamos a integrar a função x vezes f de x num intervalo simétrico em relação ao zero. Vamos denotar a nossa função, a função integranda, por g de x igual a x vezes f de x. Será que a função g também é par? Ou ímpar? Ou nem uma coisa nem outra? Vejamos. G de menos x. Onde está x? Agora escrevo menos x. Portanto, menos x vezes f de menos x. Assim. Igual a menos x. Bem, mas f, por hipótese, é uma função par. Significa que f de menos x é igual a f de x. E o que é que está aqui? Está precisamente menos g de x. Portanto, g de menos x e g de x são simétricos. Logo, a função g é ímpar. Estamos perante uma função ímpar. Um possível gráfico para a função g seria mais ou menos assim, integral de menos a a. Qualquer coisa, se deste lado for, por exemplo, positiva, uma função ímpar passa sempre na origem, então deste lado vai ser negativa. Bom, seja esta a situação ou outra qualquer, o integral de menos a a de uma função ímpar, g de x, portanto, g de x é x vezes f de x, é sempre igual a zero. Portanto, é a opção A. Bom, e vamos de imediato para a questão 1.2. Considera a função f maiúsculo definida neste intervalo aberto. F grande de x é o integral de 1 a x ao cubo de ln de t dt. Qual das expressões seguintes define a derivada da função f maiúsculo? Bom, temos aqui a derivada do integral. É isso que nós pretendemos. Bom, eu começo por recordar o seguinte. Portanto, se tivermos uma função f maiúsculo de x igual ao integral de uma constante a x de uma certa função contínua, f de t dt,
Então, o teorema fundamental do cálculo diz-nos que a função f maiúsculo é derivável e a sua derivada, f' de x, é igual à função f, f minúsculo, em x. Assim. Mais geralmente, se tivermos f grande de x como sendo o integral de uma constante a um certo u de x, onde este u de x é uma expressão ou uma função derivável de f de t dt, então, agora a derivada da função f maiúsculo, f grande linha de x, é igual a f minúsculo em u de x, assim, mas devemos agora multiplicar pela derivada de u, portanto, vezes u' de x, uma vez que temos aqui a composta de duas funções. Bom, vamos agora então ao nosso exercício, agora na cor azul. Portanto, f maiúsculo linha de x, portanto, por tudo o que foi dito aqui, vai ser igual ao ln de x ao cubo vezes a derivada de x ao cubo. Assim. Usando agora aqui uma das propriedades dos logaritmos, fica 3 ln de x vezes aqui 3x². Bom, e isto dá, olhando para aqui, dá 9x² ln de x. Está precisamente aqui, opção C. Vamos continuar. 1.3. Seja R a região do plano definida por 0 menor ou igual do que y menor ou igual cosseno de x, com x entre 0 e π/2. Qual é o volume do sólido de revolução gerado pela rotação de R em torno do eixo dos x? Não é difícil desenharmos esta região. Portanto, y entre 0 e a função cosseno, só no intervalo 0 a π/2. 0 a π/2. Vamos fazer o gráfico na cor vermelha. O cosseno de 0 é 1 e o cosseno de π/2 é 0. Portanto, trata-se aqui desta região. Esta é a região R. A qual pretendemos rodar em torno do eixo dos x. Assim. Portanto, efetuando aqui esta rotação, vamos obter um corpo de revolução, mais ou menos parecido assim com isto. Assim. Assim. Bom, está bom. É um sólido cheio, ok? Com volume. Vamos designá-lo por ômega. Bom, então qual é o volume de ômega? Vou considerar aqui um segmento vertical, aqui em x. O volume de ômega, estamos a rodar em torno do eixo do x e temos o y como função de x, portanto, é o método dos discos. Se eu rodar este segmento verde em torno do eixo do x, obtenho um disco cuja área é π vezes o raio ao quadrado, ou seja, π vezes o cosseno
ao quadrado de x. Se integrarmos todas estas áreas de 0 a π sobre 2, obtemos o volume de ômega. Portanto, resumindo, o volume de ômega é π integral de 0 a π sobre 2 de cosseno ao quadrado de x dx. Esta é a função cosseno, aqui temos cosseno ao quadrado. Bom, e agora como é que nós vamos obter uma primitiva do cosseno ao quadrado? Em geral, usamos aqui esta fórmula trigonométrica. O cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais o cosseno de 2x sobre 2. Bom, com base nisto, temos aqui π integral de 0 a π sobre 2 de 1 mais o cosseno de 2x e agora tudo sobre 2, mas a constante posso pôr aqui fora. Dx igual, aqui igual, π sobre 2. Bom, agora esta primitiva é simples. A primitiva de 1, x, mais a primitiva do cosseno é o seno. Vamos pôr aqui seno de 2x. Mas a derivada de seno de 2x é 2 cosseno de 2x. Portanto, devemos pôr aqui 1 meio. Ok? Portanto, a derivada do seno de 2x sobre 2 é o cosseno de 2x. Aqui temos o 0 e em cima o π sobre 2. Igual π sobre 2 que multiplica por... Bom, se x for π sobre 2, temos aqui π sobre 2 mais... E agora aparece aqui o seno de π. Seno de π é 0. E agora, menos... Bem, se x for 0, aparece 0 mais seno 0 também é 0. Portanto, é isto, não é? Portanto, fica então π ao quadrado sobre 4. Onde é que está? Está aqui. É a resposta C. Vamos continuar. Agora, 1.4, seja k uma constante real positiva, utilizando um critério de comparação, podemos concluir que o integral impróprio de 1 a mais infinito de 1 sobre x ao cubo mais k dx será divergente, convergente, será que depende do valor de k ou nenhuma das opções anteriores? Bem, aqui x varia de 1 a mais infinito, k é positivo, portanto x ao cubo mais k é maior do que x ao cubo, porque o k é maior do que 0, e x ao cubo é maior ou igual do que 1, porque x também é maior ou igual do que 1. Bem, tomando os inversos, não é? Portanto, 1 sobre x ao cubo mais k vai ser menor, ok? Menor do que 1 sobre x ao cubo. Mas é óbvio que isto é positivo, está bem? Tudo aqui é positivo. Então temos aqui estas desigualdades. Por outro lado, sabemos que o integral de 1 a mais infinito, aqui não importa ser 1, poderia ser qualquer constante positiva, de 1 sobre x ao cubo, e eu vou destacar aqui este expoente 3, este integral é convergente. Portanto, devemos ter isto em conta. A razão é porque este expoente é maior do que 1. Se em vez de 3 tivéssemos 1 ou qualquer outro número menor que 1, o integral seria divergente.
Bom, isto é algo que devemos ter em conta para resolver este exercício. Bom, agora, tendo em conta aqui esta desigualdade, portanto, logo, por um critério de comparação, normalmente designado por critério número 1, o integral de 1 a mais infinito, de 1 sobre x ao cubo mais k, portanto, se esta função ainda é menor que esta, dx, é também convergente. E não interessa se o k é 1, é 2, é 3, portanto, isto não depende do valor de k, é convergente. E pronto. Opção B. Vamos continuar. 1.5. A soma da série numérica. Temos aqui um somatório com n desde 0 até mais infinito, de 3 elevado a n mais 1 sobre 4 elevado a n menos 1 é... Qual será a soma? Bem, então, o somatório com n a começar em 0 até mais infinito, e o termo geral é 3 elevado a n mais 1 sobre 4 elevado a n menos 1. Bem, isto é igual soma com n igual a 0 até mais infinito, 3 elevado a n vezes 3 elevado a 1, ok? Sobre 4 elevado a n vezes 4 elevado a menos 1, igual a... Bem, antes disso, temos aqui uma constante, 3 sobre 4 elevado a menos 1, assim, 3 sobre 4 elevado a menos 1, que podemos puxar aqui para antes do símbolo de somatório. Aqui soma com n igual a 0 até mais infinito, 3 elevado a n sobre 4 elevado a n, ou seja, 3 quartos elevado a n, igual, aqui, isto é a mesma coisa que ter 3 vezes 4. E agora, o que temos aqui é precisamente uma série geométrica de razão 3 quartos a começar em 1. O primeiro termo é 3 quartos elevado a 0, que é 1. Esta série é convergente porque a razão está entre menos 1 e 1, intervalo aberto. Então temos o primeiro termo, que é 1, vezes 1 sobre 1 menos a razão. Esta é a soma desta série. Bom, e isto dá 3 vezes 4, 12, vezes 1 sobre 4 quartos menos 3 quartos é 1 quarto. Bom, isto é igual a 12 vezes 4, que dá 48. Aqui está, 48A. Continuando. Bom, e passamos então à última das questões de escolha múltipla. O que podemos afirmar a respeito da série numérica? Soma com n desde 1 a mais infinito, de menos 1 elevado a n vezes o seno de 1 sobre n à quarta. Será que é uma série simplesmente convergente, mas não absolutamente convergente? Ou será que é absolutamente convergente, mas não simplesmente convergente? Bom, aviso já que isto aqui é impossível de acontecer. Se a série dos módulos converge, sem os módulos, mais depressa converge. Esta está eliminada. Bom, será que é absolutamente convergente ou será que é divergente? Bom, uma série diz-se absolutamente convergente quando a série dos módulos converge. Então, vamos designar aqui o termo geral desta série por AN. Ok? Então, temos que o módulo de A índice N é igual ao módulo
de menos 1 elevado a n vezes n vezes o seno de 1 sobre n à quarta. Assim. Isto é igual, bem, o módulo de menos 1 elevado a n é 1, n também é positivo, e agora este seno de 1 sobre n à quarta é positivo também, portanto aqui fica seno de 1 sobre n à quarta. Porquê que o seno de 1 sobre n à quarta é positivo? Aqui está a razão. 1 sobre n à quarta é sempre menor ou igual do que 1, porque o n é maior ou igual do que 1. Bem, mas isto é positivo. Okay? O seno entre 0 e 1 é positivo. Bom, e agora isto é menor ou igual do que n vezes 1 sobre n à quarta. Já vou dizer porquê. Que dá 1 sobre n ao cubo. Bem, esta é a razão. O seno de x é menor ou igual do que x. Para todo x positivo, na verdade. Para todo x maior ou igual do que 0. Podemos verificar isto através de um gráfico. Acho que serve. Aqui está o eixo dos y, o eixo do x. Vamos pôr aqui a reta y igual a x. E agora, noutra cor, por exemplo, nesta roxa, a função seno. É qualquer coisa assim. Bom, aqui não está assim muito rigoroso, mas está bom. Portanto, dá para perceber que para x maior ou igual do que 0, seno de x é menor ou igual do que x. Portanto, o módulo de AN é menor ou igual do que 1 sobre n ao cubo. Mas a série de termo geral, 1 sobre n ao cubo, mais uma vez, vou pôr aqui este expoente nesta cor. Esta série, com n a começar em 1 até mais infinito, é convergente. É convergente. Trata-se de uma série de Dirichlet com expoente p igual a 3. Portanto, a razão é que 3 é maior que 1. Portanto, esta série é convergente, logo, isto implica que a soma dos AN com n desde 1 até mais infinito é também convergente por um critério de comparação, também normalmente designado por critério número 1 para séries. É convergente. Porque o módulo de AN é sempre menor ou igual que 1 sobre n ao cubo. Bem, mas o que eu estou a dizer é que a nossa série é absolutamente convergente. A série dos módulos converge. Portanto, a série é absolutamente convergente. É a opção C. É absolutamente convergente e, obviamente, que também é simplesmente convergente. Sem módulos também converge. Tá? Mas é a opção C. Não pode ser a B, como disse, e a A também não é. Aqui diz que é simplesmente convergente, mas não absolutamente convergente. Isso é mentira. Portanto, é a opção C. Bom, vamos então continuar. Seguimos com mais 6 questões de resposta aberta, isto é, mais 6 perguntas, onde será, talvez, escrever um pouco mais, só talvez, vamos ver. 2. Calcule uma primitiva da função de expressão f de x igual
a este quociente mais a tangente de 2x no intervalo onde a função esteja definida. Bem, nós temos que uma primitiva da soma é a soma das duas primitivas. Então, começamos por calcular uma primitiva aqui deste quociente. Portanto, aqui deste lado, primitiva de x ao cubo sobre a raiz quadrada de 2 mais x à quarta. Assim, dx. Bom, isto é igual à primitiva. Temos aqui uma primitiva que eu diria imediata, ou quase imediata. Raiz quadrada de 2 mais x à quarta é o mesmo que 2 mais x à quarta elevado a 1 meio. Passando para numerador, ficamos com 2 mais x à quarta elevado a menos 1 meio. E agora vezes x ao cubo. dx. Bem, a derivada de 2 mais x à quarta é 4x ao cubo. Coloco aqui um 4 e divido aqui fora também por 4, para compensar. Então, o que está aqui é uma primitiva de u elevado a n vezes vezes o'. O n é menos 1 meio e o u é 2 mais x à quarta. Então, isto é igual a 1 quarto vezes, agora, a primitiva de u elevado a n vezes o', então é u elevado a n mais 1, menos 1 meio mais 1 é 1 meio, sobre menos 1 meio mais 1, que é 1 meio. Mais c, vou fazer c igual a 0, nós só queremos uma primitiva, igual, aqui temos 2 mais x à quarta, numa raiz, não é? Raiz quadrada de 2 mais x à quarta. Uh, 4 sobre 2 é 2. Pronto, e já está. Agora vamos calcular uma primitiva da tangente de 2x. Pode ser a roxo. Aqui, primitiva da tangente de 2x. dx. Bem, o que é que eu vou fazer agora? A tangente é o seno de 2x sobre o cosseno de 2x. O que é que eu vejo agora? Vejo no numerador a derivada do denominador, ou quase. A derivada do cosseno de 2x é menos 2 seno de 2x. Então, devemos também dividir por menos 2. Ou multiplicar por menos 1 meio. Pronto. E então, já temos aqui a primitiva de um certo u' sobre u. Isto é igual, portanto, menos 1 meio, vezes o ln de módulo de u, ou seja, módulo do cosseno de 2x. E faço também c igual a 0. Bom, conclusão, uma primitiva desta função no intervalo onde ela esteja definida, portanto, vamos designar essa primitiva por f maiúsculo, portanto, f maiúsculo de x, é igual a isto mais isto. Podemos colocar um meio em evidência, multiplica então por raiz quadrada de 2 mais x à quarta, menos ln de cosseno de 2x. Vamos considerar um intervalo onde o cosseno de 2x seja positivo, para não colocar módulo, mais um parênteses. Pronto, e já está. Esta é uma primitiva desta função. Vamos continuar. 3. Usando o método de primitivação por partes,
determinar a expressão geral das primitivas de x cosseno de 3x dx. Ora bem, aqui temos então a primitiva de x vezes o cosseno de 3x dx. No primeiro passo da resolução, pelo método de primitivação por partes, precisamos de derivar uma destas funções e primitivar a outra. Quando temos um polinômio e um cosseno ou um seno, por norma, primitivamos aqui esta função trigonométrica e derivamos o polinômio, derivamos o x. Então vai ficar a primeira função, que é x, vezes primitiva da segunda. Primitiva do cosseno de 3x é o seno de 3x, mas sobre 3. Ok? A derivada disto é o cosseno de 3x. E agora menos, que é da fórmula da primitivação por partes, primitiva, derivada de x é 1, vezes a primitiva desta função, que já está aqui e volta-se a meter aqui. Seno de 3x sobre 3 dx. Posso meter aqui a legenda, costumo chamar de legenda. Este é o nosso U, este será o V', portanto aqui temos U e aqui temos V. V é uma primitiva de V'. Aqui está a derivada do U, aqui repetimos o V. Ou então, se preferirem, esta é a função f, esta é g, aqui repetimos o f, aqui colocamos a derivada do g, a primitiva do g minúsculo, que é o g maiúsculo, aqui temos o f' e aqui temos novamente o g maiúsculo. Bem, então, continuando, aqui igual, agora aqui igual, a x vezes seno de 3x sobre 3 menos 1/3 multiplica pela primitiva do seno de 3x dx igual, então, a x seno de 3x sobre 3 menos 1/3. Agora, a primitiva do cosseno é o seno. A primitiva do seno é menos cosseno. Portanto, vamos pôr aqui vezes menos o cosseno de 3x, mas também sobre 3. Assim, a derivada do cosseno de 3x é menos 3 seno de 3x. Portanto, com este menos 1/3 fica isto. Mais c. Bem, igual, finalmente, x seno de 3x sobre 3. Aqui vai ficar mais um nono. Ou então mais cosseno de 3x sobre 9 mais c. E já está. Vamos então seguir. Pergunta 4. Recorrendo à mudança de variável x igual a t ao quadrado, calcule o valor do integral definido de 1 a 3, 2 mais x sobre raiz de x que multiplica por 1 mais x e aqui dx. Temos então o integral de 1 até 3 de 2 mais x sobre raiz de x multiplica por 1 mais x dx. Com esta mudança de variável x igual a t quadrado. Bom, isto fica igual
Vou escrever aqui por baixo a mudança de variável. X igual a t quadrado. Eu vou acrescentar t maior ou igual do que 0, está bem? E dx que temos aqui é igual a 2t dt. Pronto, então, usando esta substituição, temos o integral definido. Bem, o que é que vai ficar aqui e aqui, a variação de t? 2 mais x, mas x é t quadrado, sobre raiz de x, portanto, raiz de x é módulo de t, mas como disse, t é maior ou igual do que 0, fica t vezes 1 mais x, 1 mais t quadrado. E agora dx, ou seja, vezes 2t dt. Assim. Bem, então vamos ver o que é que fica, quais são os limites de integração na nova variável. Bem, se x for 1, portanto, 1 igual a t quadrado, portanto, t igual a 1. Ok? Estamos a supor t é maior ou igual do que 0. Agora, se x for 3, portanto, 3 igual a t quadrado, t é a raiz de 3. Portanto, o t varia de 1 a raiz de 3. O x de 1 a 3. Pronto, e já mudamos a variável de x para t. Temos aqui mais um corte a fazer. Este t cancela com este t. E este 2 passa a multiplicar pelo integral. Portanto, ficamos então com 2 vezes integral de 1 a raiz de 3 de 2 mais t quadrado sobre 1 mais t quadrado. Portanto, 2 mais t quadrado sobre 1 mais t quadrado dt. Estamos agora perante um integral ou uma primitiva de uma função racional, quociente de 2 polinómios, que têm o mesmo grau. Portanto, devemos efetuar a divisão destes 2 polinómios. Uma forma de o fazer passa por repetir no numerador o que está no denominador. Eu ponho aqui 1 mais t quadrado e agora mais 1. Para ser 2 mais t quadrado. Pronto, igual, agora aqui em baixo, igual a 2, integral de 1 a raiz de 3, 1 mais t quadrado sobre 1 mais t quadrado é 1. E agora mais 1 sobre 1 mais t quadrado. 1 sobre 1 mais t quadrado dt igual a 2. Primitiva de 1 dt é t. E a primitiva de 1 sobre 1 mais t quadrado é o arco tangente. Portanto, 2, aqui vai ter uns parênteses retos. T mais, então, o arco tangente de t. Aqui t igual a 1 e aqui t igual a raiz de 3. Igual, já está quase, 2 multiplica por, portanto, se o t for raiz de 3, mais arco tangente raiz de 3. O ângulo onde a tangente é raiz de 3, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, esse ângulo é π sobre 3. Portanto, raiz de 3 mais π sobre 3. E agora vamos substituir por 1 e fazemos a diferença. Fica 1 mais arco tangente de 1, que é π sobre 4.
fecha e fecha por causa deste 2. Bom, isto dá então 2, multiplica por π sobre 3 menos π sobre 4, é π sobre 12. E agora, mais raiz 3 menos 1. Pronto, e fica assim. Tá bom? Continuamos então com a próxima pergunta. 5. Determine o valor da área da região A contida em R2, limitada pelas linhas de equações y igual a x e y igual a x ao cubo. E diz aqui para representar geometricamente este subconjunto. Consideremos então aqui um referencial, R2, ortonormado, e temos y igual a x, bissetriz dos quadrantes ímpares, e temos também y igual a x ao cubo, nesta cor verde, uma função cúbica x ao cubo tem mais ou menos este aspecto. Assim, uma função ímpar. Queremos a área desta região aqui, mais esta. Portanto, o conjunto A é esta região aqui sombreada de azul. Bom, onde é que estas linhas se intersetam? Acho que é fácil de ver, mas eu posso fazer x ao cubo igual a x. Significa x ao cubo menos x igual a 0. Ou ainda x, que multiplica por x ao quadrado menos 1 igual a 0. E, novamente, x vezes x menos 1 vezes x mais 1 igual a 0. Bom, e as soluções são então x igual a 0 ou x igual a 1 ou x igual a menos 1, pela lei do anulamento do produto. Estou a falar aqui destes números, o 0, 1 e aqui temos o menos 1. Bom, esta região supostamente terá a mesma área que esta, pela simetria da figura. A área da nossa região, área de A. Portanto, esta área aqui é o integral de 0 até 1 da função maior, x, menos a função menor, neste caso é x ao cubo dx. E agora, mais a área desta região aqui. É o integral de menos 1 até 0. Função que está por cima é x ao cubo, menos a função menor, agora é x entre menos 1 e 0, dx. Igual, primitiva de x menos x ao cubo é x ao quadrado sobre 2 menos x à quarta sobre 4. Aqui 0 e aqui 1. E agora mais. Primitiva aqui vai ser x à quarta sobre 4 menos x ao quadrado sobre 2. X igual a menos 1 e aqui x igual a 0. Bem, vamos fazer as substituições. Aqui fica, quando x é 1, 1 meio menos 1 quarto. Quando x é 0, isto vale 0. E agora mais. Se x for 0, fica 0. E agora menos, quando x é menos 1. Vamos ter que abrir aqui um parênteses. Fica menos 1 à quarta, que é 1. 1 quarto. Menos.
Menos 1 ao quadrado também é 1 sobre 2. Igual, 1 meio menos 1 quarto é 1 quarto. Aqui temos menos 1 quarto, que é 1 quarto. Cá está. As regiões têm a mesma área. Área 1 quarto, área 1 quarto. Ou seja, o meio. Área total. Avançando, passamos para a penúltima questão, 6. Considere o conjunto R, formado pelos pontos x e y do plano, tais que y está entre 0 e x², com x de 0 até 2. Determine o volume do corpo de revolução ômega obtido por rotação desta região em torno do eixo dos y. Bem, tal como há pouco, vou desenhar esta região R no plano. Temos aqui y igual a x² com x entre 0 e 2. Y igual a x². Portanto, temos aqui parte de uma parábola, assim. E aqui temos o 2. Lá em cima temos 4, mas para já não interessa. E a região R vai ser a região que está abaixo do gráfico. Esta região aqui. Esta é a região R, a qual nós pretendemos rodar em torno do eixo dos y. Bem, temos y como função de x. Eu vou talvez escrever aqui y igual a x². E estamos a rodar em torno do eixo dos y. Portanto, temos aqui a fórmula dos cilindros ou das cascas cilíndricas. Repara, se eu considerar aqui um segmento vertical, verde, x, agora vou rodá-lo em torno do eixo dos y. Ao rodar este segmento em torno do eixo dos y, eu estou a gerar um cilindro, uma superfície cilíndrica. E qual é a área dessa superfície cilíndrica? Será o perímetro da base vezes a altura. Isto é, 2π vezes o raio, portanto, 2π vezes o raio, que é x, vezes a altura, que é x². 2πr vezes a altura. E agora vou integrar de 0 até 2 todas estas áreas para obter o volume deste corpo de revolução. Portanto, é o integral de 0 até 2. Eu deixo 2π de fora porque é uma constante. Integral de 0 até 2 de x vezes x² dx. Isto é igual ao volume do nosso corpo ômega pretendido. Em geral temos 2π integral de a b de x vezes f de x dx, com a e b positivos ou não negativos, está bem? E a função também maior ou igual do que 0, que é x². Bom, igual, agora as contas são imediatas, 2π integral de 0 a 2, x ao cubo dx, isto é 2π, x à quarta sobre 4, 0, 2, igual a 2π, que multiplica por 2 à quarta é 16 quartos. 2 vezes 4, 8. 8π. E pronto, vamos à última pergunta. Então, para terminar, sétima pergunta, ou melhor,
6 e 6, 12. 12ª pergunta. Averigue se o integral impróprio de 0 a mais infinito de 1 sobre raiz de x dx é convergente e determinar o seu valor. Bom, temos aqui um integral, aquilo que eu chamo de duplamente impróprio. A função 1 sobre raiz de x não está definida em 0, tem uma assíntota vertical e temos aqui o mais infinito que não é nenhum número real. Portanto, quando o x é muito grande, 1 sobre raiz de x está a tender para 0. Bom, o integral de 0 a mais infinito de 1 sobre raiz de x dx, por ser duplamente impróprio, eu vou transformá-lo em dois impróprios. O primeiro vai ser o integral de 0 a um número qualquer maior que 0, por exemplo 1, de 1 sobre raiz de x dx, e agora mais outro integral que começa em 1 e vai até mais infinito de 1 sobre raiz de x dx. Este é impróprio no 0 e este é impróprio aqui em mais infinito. Bem, nós vamos necessitar de uma primitiva de 1 sobre raiz de x. Vou já fazer aqui cálculos auxiliares. Primitiva de 1 sobre raiz de x dx é o mesmo que primitiva de x elevado a menos o meio, certo? Dx. E isto é igual a x elevado a menos o meio mais 1, que é o meio, sobre o meio, mais c, mais 0, isto dá 2 raiz de x. Pronto, já temos a primitiva. Agora, quanto a este integral aqui. Integral de 0 até 1, de 1 sobre raiz de x dx. Bom, nós não podemos começar no 0, vamos começar um pouco mais à frente. Começamos em epsilon e vamos até 1, de 1 sobre raiz de x dx. Calculamos este integral definido, o qual virá em função de epsilon, e no final fazemos o epsilon a tender para 0 por valores superiores. Bom, isto é igual ao limite quando o epsilon tende para 0 mais. Já cá está a primitiva, 2 raiz de x, epsilon, e em cima 1. Portanto, é o limite quando o epsilon tende para 0, de 2 raiz de 1, menos 2 raiz de epsilon. Bom, e agora sim, este é o valor deste integral definido. Agora, calculamos o limite quando o epsilon tende para 0. Isto dá 2 vezes 1, menos 2 vezes 0, ou seja, 2. Portanto, este integral aqui é convergente e o seu valor é 2. A função é sempre maior do que 0. Bem, agora vejamos o valor do segundo integral impróprio. Vejamos se é convergente ou divergente. Integral de 1 a mais infinito. Bom, aqui esta expoente x elevado a 1 meio, o meio é menor que 1, o integral vai ser divergente, mas neste exercício o objetivo é mesmo fazer os cálculos, está bem? Este integral vai ser divergente. Bom, 1 sobre raiz de x dx. Então,
nós temos aqui o mais infinito, calculamos o integral de 1 até um certo m, um número real muito grande, m, de 1 sobre raiz de x dx. Calculo este integral definido, o qual virá em função deste m. E depois fazemos o m ir para mais infinito. Assim, pronto. Isto é igual ao limite quando o m tende para mais infinito. A primitiva já aqui a temos, 2 raiz de x, 1 e m, igual ao limite, quando o m está a tender para mais infinito, 2 raiz de m menos 2 raiz de 1. Pronto. E tal como há pouco, este número é o valor deste integral definido. Agora fazemos o m tender para mais infinito. Bom, isto dá 2 vezes mais infinito, ou seja, mais infinito, menos 2, que é mais infinito. Portanto, este integral aqui simplesmente é divergente, não é? Portanto, vamos pôr aqui mais infinito. Portanto, o nosso integral inicial é divergente, tá? Portanto, vamos pôr aqui a conclusão. Integral de 0 a mais infinito de 1 sobre raiz de x não é convergente, é divergente. Em termos, só para concluir, em termos geométricos, nós temos uma situação deste tipo. Vamos pôr aqui o eixo dos y e o eixo dos x. Assim. A função f de x igual a 1 sobre raiz de x, para x igual a 1, vale 1. Para x igual a 1, vale 1. Como disse há pouco, quando o x está próximo de 0, 1 sobre 0 mais é mais infinito, não é fácil. Agora está bom. E quando o x vai para mais infinito, a função vai para 0. Assim. Pronto. A questão é esta, é que o integral de 0 a 1, vamos pôr aqui um 1, o integral de 0 até 1 deu 2. Portanto, significa que esta área aqui, a área desta região ilimitada, que vai por aqui acima, é igual a 2. No entanto, o integral de 1 a mais infinito deu mais infinito. Portanto, esta região aqui tem área mais infinito. A curva 1 sobre raiz de x aperta mais rapidamente aqui ao longo do eixo dos y do que aqui relativamente ao eixo do x, o que faz com que esta área aqui seja infinita e esta finita. Portanto, mas o integral de 0 a mais infinito de 1 sobre raiz de x é igual a mais infinito. O integral é divergente. Bem, parece-me que está tudo. Resta-me despedir, desejar novamente um feliz 2023. Fica bem e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!